Fala, minha nação tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. Hoje, vamos para quarta-feira, né? Tem jogo do Esquadrão de Aço contra a equipe do Ceará, logo mais Arena Fonte Nova. Mas o vídeo de hoje eu não quero me aprofundar muito nisso, não. Quero trazer outros temas aqui para vocês. O nome do Rogério Ceni, né, foi levantado por um jornalista como um dos possíveis sucessores ao técnico atual da seleção brasileira, Dorival Júnior, que ontem, né, sofreu uma derrota muito dolorosa para a Argentina, 4-1 no Monumental de Núñez. Quero comentar com vocês sobre isso também no vídeo de hoje, além, claro, da gente falar sobre o Vitor Hugo, que estava dando entrevista lá no Atlético Mineiro e falando um pouco sobre a sua passagem no Bahia, além, claro, da gente comentar sobre o Luciano Rodrigues. Afinal, a não utilização dele no jogo da Bolívia, né, do Uruguai contra a Bolívia, gerou muita repercussão lá no Uruguai, e a gente vai comentar, obviamente, um pouco mais sobre essa situação também. Já conto muito com o teu like no início desse vídeo para você poder ajudar o canal, conto muito com a tua inscrição, com a tua participação para poder ajudar o canal a chegar a 20 mil inscritos, e quando isso acontecer aqui, gerar mais sorteios para vocês. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo, e vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo, falando, obviamente, sobre a situação do zagueiro Vitor Hugo, né? Jogador que está atualmente no Atlético Mineiro, mas que desde 2023 estava no Sport Clube Bahia. Ele comentou um pouco sobre a sua passagem e sobre a sua não utilização em 2024, sobre a sua não passagem gloriosa com a camisa do Bahia. Afinal, quando ele foi contratado, gerou uma expectativa muito grande por parte da torcida, da imprensa e acho que até mesmo do jogador. Só que o Vitor Hugo fala sobre um tema muito sensível, né? E fala sobre uma situação que eu já imaginava que era um empecilho para que ele não conseguisse ter tanto sucesso com a camisa do Bahia, que fosse um obstáculo, a perda, né, perdão, da sua mãe. Ele, assim que chega no Bahia, ele perdeu a sua mãe, né? O Vitor Hugo, que veio para o Brasil para ficar mais próximo da família, para ficar mais próximo da mãe, que naquele momento enfrentava um câncer, e a mãe acabou não resistindo, acabou falecendo logo na sua chegada, e ele falou que aquilo foi uma dificuldade muito grande para ele para conseguir ter foco no futebol. Eu não imagino o que passa na cabeça do Vitor Hugo, eu não imagino o que passa na cabeça de qualquer um que passa por essa dor, mas acredito que foi uma coisa muito forte para ele. Ele não conseguiu ter foco, ele jogou muitas partidas, como ele mesmo fala na entrevista, mas ele não conseguiu jogar bem, não conseguiu ter o foco no futebol para poder desempenhar em alto nível. E aí ele pede para ser emprestado para o Panathinaikos da Grécia. Ele fala que acaba linkando, né, a perca da sua mãe com a chegada do Bahia, e aquilo não fez muito bem para ele. Ele pede para ir para novos ares, vai para a Grécia, o contrato vai, né, ir até o final da temporada europeia, mas até o meio da temporada aqui no Brasil. Quando ele volta, né, para cá no meio de 2024, como ele mesmo fala, o grupo estava fechado, o elenco estava fechado, e ele depois não conseguiu ter boa passagem, não conseguiu jogar e não conseguiu ter sequência. É uma escolha que o Vitor Hugo fez, sair, né, no final de 2023. Talvez se ele tivesse ficado e tivesse recebido oportunidades desde o início de 2024, né, com o Rogério, com um novo sistema de jogo sendo trabalhado e tudo mais, eu acho que até ele poderia ter tido mais sucesso com a camisa do Bahia. Ele poderia ter tido mais minutagem, ele poderia ter dado a volta por cima dentro do clube depois daquela situação difícil que ele passou. Mas ele fez uma escolha, que foi sair do Bahia, e acho que isso atrapalhou muito os planos dele com a camisa do Tricolor de Aço, porque quando ele volta, o elenco fechado, sem minutagem, 2025 começa, ele tem algumas oportunidades no Campeonato Baiano, mas ainda assim fora totalmente dos planos do técnico Rogério Ceni para a sequência da temporada. Aparece o Atlético Mineiro, o interesse do Cuca em levar o jogador, ele vai aí até o empréstimo, né, até o final do ano. Espero que ele possa ser feliz, espero que ele possa recuperar a felicidade de poder jogar futebol. Não teve uma passagem marcante, não foi bem, mas enfim, o que fica é que a gente precisa reconhecer que o Vitor Hugo foi um excelente profissional em todos os anos que teve aqui com a camisa do Bahia, em todos os jogos, em todos os treinamentos. Pelo menos é isso que eu escuto de todas as pessoas próximas que trabalharam com ele. Falando agora sobre seleção brasileira e sobre o técnico Rogério Ceni, a seleção brasileira ontem tomou um baile da Argentina, tá? Não sei se vocês acompanharam, não sei se teve alguém que criou expectativa depois das falas do Rafinha, mas a seleção brasileira tomou uma aula de futebol ontem, mais uma aula, né, da seleção argentina, no confronto pelas eliminatórias. O Brasil voltou a sofrer mais de 3 gols da Argentina depois de 61 anos, né? Tinha 61 a 64 anos, perdão, que isso não acontecia, e foi vexatório tudo o que aconteceu. E aí aumenta o debate de uma troca, né, de técnico da seleção brasileira, pensando em uma Copa do Mundo que vai acontecer daqui a um ano. A gente tem um ano para o trabalho, né? Um ano para a Copa do Mundo acontecer, e o trabalho até aqui do Dorival é vexatório. Não só do Dorival, do Fernando Diniz, que assumiu antes, né, do Dorival, e também do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, que mostra não ter competência nenhuma para gerar a maior entidade do futebol do mundo, mostra não ter competência nenhuma para planejamento, para nada, né? Até o nome preferido era o Ancelotti, ele acabou nunca chegando, e aí a gente
gente perdeu um grande tempo com o Diniz, o Dorival não conseguiu emplacar, enfim. Muito se fala agora sobre demissão, né, do Dorival e sobre troca. O que é que eu tenho para fazer para vocês de apuração em relação a essa situação e até também linkando com o Rogério Ceni. Segundo o Marcelo Rizzo, do Estadão de São Paulo, o Rogério apareceria como um dos possíveis substitutos ao Dorival, que deve ser demitido em junho, né, após a data FIFA de junho, que é quando acontece também o Super Mundial de Clubes, que aí vai ter uma pausa também no calendário do futebol brasileiro, e aí teria tempo suficiente para a seleção brasileira poder fazer uma troca, e aí pensando também em um novo substituto, já pensando nas próximas datas FIFA, que devem acontecer entre setembro, agosto, outubro, enfim. Essa situação é uma situação que está acontecendo nesse exato momento, segundo diversas fontes, né, do jornalismo que cobrem a seleção brasileira. Nesse momento, o Edinaldo, junto com toda a sua comissão, está debatendo uma possível troca e um possível substituto para essa data FIFA que eu falei para vocês. A certeza é que o Dorival deve continuar pelo menos até a data FIFA de junho. Após essa data FIFA, a depender até do que for acontecer, ele deve ser desligado da seleção brasileira e aí a gente deve ter um novo treinador da seleção. Pelo menos é isso que algumas fontes que cobrem o jornalismo, né, da seleção brasileira, que cobrem o dia a dia da seleção, informam. E aí o Rogério Ceni, segundo o Estadão, aparece como um dos possíveis substitutos. Eu acho que, assim, muita gente pode estranhar ou muita gente pode achar que o Rogério não está preparado. Ao meu modo de ver, o Rogério está sim muito bem preparado e seria sim um ótimo nome para a seleção brasileira. O que fala o Estadão, o que fala o jornalista Marcelo Rizzo, é que o Rogério tem muitos amigos na Federação Baiana de Futebol. Amigos que eu digo pessoas próximas que avaliam muito bem o trabalho do Rogério aqui, que conhecem, que acompanham diariamente, o presidente da Federação Baiana de Futebol, por exemplo, e essas pessoas são próximas do Edinaldo Rodrigues, né? E o Edinaldo gosta e também avalia como muito bom o trabalho do Rogério até aqui no Bahia. E que isso poderia credenciar o Rogério a ser um dos alvos, a ser um dos jogadores, a ser um dos treinadores que poderiam ter ali uma suposta indicação, né, de um possível trabalho na seleção brasileira. O que eu apurei é que dificilmente o Rogério, nesse momento, vai trocar o Bahia pela seleção brasileira, mesmo em junho, julho e tal. O projeto que ele tem com o Grupo City é de longo prazo e ele não pretende quebrar isso nesse exato momento, pretende cumprir todo o processo que está acontecendo há um tempinho e que deve acontecer nos próximos anos, para depois pensar em seleção brasileira. Eu acho que ele não deve assumir essa bagunça nesse exato momento. Mas que eu acho que seria um ótimo nome, eu acho que seria. As pessoas têm que parar com esse estereotipo que criaram do Rogério, de que ele não é um bom treinador de grupo, de que ele não é um treinador vitorioso, de que ele não conseguiu fazer bons trabalhos, porque, ao contrário do que as pessoas falam, eu vejo o Rogério ser um treinador muito bom de grupo, né, pelas apurações que a gente faz, pelas conversas que a gente ouve de pessoas próximas ao Rogério, de que trabalham com ele, é de que ele se dá muito bem com o elenco do Bahia. Assim, a entrevista, né, que fala do André Hernan, que o empresário fala que o Everton Ribeiro só foi para o Bahia, por exemplo, porque o treinador é o Rogério. Grandes jogadores da história do Flamengo, como o Gabigol, o Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Arrascaeta, se dão muito bem com o Rogério Ceni. Ele foi campeão brasileiro com o Flamengo. Mas foi assim, mas foi assado. Não importa. O Rogério foi campeão brasileiro com o Flamengo, foi campeão carioca, foi campeão da Supercopa do Brasil. Ele conseguiu títulos importantes com talvez um dos maiores clubes do mundo. Aqui não é tentando puxar saco pro Flamengo nem nada, porque vocês sabem que eu não gosto nem um pouco do Flamengo. Mas a verdade é que o Flamengo é um dos maiores clubes do Brasil, um dos maiores clubes do mundo, por conta da torcida, da pressão, da mídia e tudo mais. E o Rogério foi campeão por lá, foi campeão brasileiro. Mas ele foi campeão assim, não merecia e tal, mas foi campeão. Mas não merecia ser campeão carioca, não estava jogando futebol, mas foi campeão. Pegou o Fortaleza e fez um excelente trabalho, levou o Fortaleza ao primeiro título nacional, levou o Fortaleza ao que é o Fortaleza que a gente conhece hoje e também aqui no Bahia. Pegou um time que há 36 anos não ia para a Libertadores da América e devolveu o nosso clube à fase de grupos da competição. Pode contestar, pode achar que o trabalho não foi bem feito, pode achar que isso poderia ter sido melhor, aquilo poderia ter sido melhor, mas contra fatos não há argumentos. E os fatos estão aí. Então, para mim, seria um ótimo treinador para a seleção brasileira e acho que essa especulação do Rogério na seleção não é nenhum absurdo. E sobre o Luciano Rodrigues, que a gente falou no início do vídeo, é aquilo que eu já comentei no vídeo passado. O Luciano Rodrigues está vivendo uma situação muito complicada com o Bielsa, porque o Bielsa está pedindo para ele perder massa muscular, enquanto a comissão do Rogério pede para ele ganhar massa muscular, e isso está refletindo
comprometido dele não ganhar muitos minutos com a seleção uruguaia. Ele não recebeu nenhum minuto nessa data FIFA contra a Argentina e contra a Bolívia. Tudo bem contra a Argentina, que é um adversário mais complicado, o Bielsa talvez prefira utilizar jogadores mais experientes, jogadores mais consolidados na seleção, mas contra a Bolívia, contra um adversário frágil, não tem nenhuma explicação lógica para o Bielsa não utilizar um jogador muito promissor que ele tem nas mãos e que provavelmente vai frequentar a seleção uruguaia por muito tempo. Ele precisa de minutos, ele precisa de oportunidades. E o Bielsa parece não dar isso para o jogador. A gente não consegue entender o porquê, e é isso também que se pergunta o tio do Luciano Rodrigues, desabafando nas redes sociais. É isso que deve se perguntar o próprio jogador também. Eu queria muito ver uma explicação lógica do Bielsa para ele não ganhar oportunidades. Já que eu não gosto que os jogadores fiquem de fora de compromissos importantes com a camisa do Bahia por conta das datas FIFA. Mas se ele é convocado, se ele tem oportunidades, eu quero que ele tenha sucesso, eu quero que ele tenha minutagem, eu quero que ele consiga ir bem. Porque eu torço pelo sucesso dos que estão aqui, dos que estão representando a camisa do Bahia. Então por que ele é convocado? Por que ele fica de fora de jogos importantes aqui? E por que ele não é utilizado? É uma explicação que eu gostaria de ouvir do técnico da seleção uruguaia em alguma entrevista. Porque não faz sentido nenhum a gente ter um jogador importante, promissor, que está tendo um ótimo início de temporada. Não faz lógica nenhuma um jogador desse ficar de fora de um confronto, por exemplo, contra a Bolívia, num confronto de eliminatórias, onde o Uruguai está praticamente, vamos dizer, encaminhado não, mas que está vivendo uma boa situação até então dentro da fase de grupos. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido. Se você gostou, não esquece de gostei, não esquece de se inscrever, que é muito importante. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.